Opa, meus amigos, tudo beleza? Aqui quem fala é o The Void e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. Mesmo que o último vídeo tenha sido há um bom tempo atrás, mas enfim. E dessa vez eu apresento pra vocês Easter Night, do autor Rosenshine Games, criador de uma sequência de jogos como My Soul e Domestic Fears. E Easter Night é um jogo com uma estética de PS1 que mistura aquele delicioso terror que nós amamos. Então, como um presente pra vocês, eu vou passar a gravar mais vídeos de jogos com essa estética aqui no canal. Então deixem sugestões aí pra mim, por favor. Portanto, sem mais delongas, vamos conhecer Easter Night. Easter Night inicia com o nosso protagonista acordando pela manhã para mais um dia de trabalho em sua propriedade. E sem muita enrolação, o jogo nos dá uma missão simples de pegar 10 ovos. E um detalhe importante, enquanto eu estava caminhando pela casa, eu notei que havia uma abertura no teto e olhando um pouco mais, eu percebi que havia um cômodo na parte de cima. Por isso guarda essa informação porque vai ser muito importante lá pra frente. Em seguida, saímos da casa e vamos pro lado de fora, que inclusive gostaria de dar meus parabéns ao desenvolvedor. A ambientação do jogo é simplesmente incrível e muito agradável. Enfim, então temos de ir até o galinheiro e sem muito o que dizer, fazemos o que o jogo pede e vamos pegando os ovos. Quando terminamos essa missão, o jogo nos dá outro trabalho matinal. Devemos pegar algumas cenouras que estão em uma despensa que fica ao lado da nossa casa. Então, após pegarmos as cenouras e os ovos, o jogo nos dá a missão de pintar os ovos. Então bora voltar para casa. Mas espera, tem algo aqui na frente. Assim que pegamos e olhamos de perto, é um ovo pintado com o desenho de um coelho todo preto. Beleza? Enfim, vamos continuar. Quando entramos na casa, nós levamos os itens ao balcão da cozinha. Nessa parte fazemos algumas tarefas bem simples. Primeiro pintamos os ovos e, enquanto estamos pintando, um ovo em formato de olho sai do balde de tinta e então pegamos ele. Em seguida, nós cortamos as cenouras e devemos misturar os ingredientes dentro de uma vasilha. Misturamos e misturamos, depois levamos ao forno onde temos outro puzzlezinho e finalmente temos um bolo com vários ovos ao redor. Em seguida, nosso personagem simplesmente vai dormir. E bom, meus amigos, agora a gente vai falar de uma outra parte do jogo que é bem interessante. O intruso. Enquanto estamos dormindo, nosso personagem acorda no meio da madrugada, após ter ouvido um barulho vindo do lado de fora da casa. Então nós pegamos a arma e vamos ver o que é. Quando estamos caminhando dentro da casa, as luzes ficam piscando e uma chuva forte fica lá fora. E quando finalmente chegamos lá fora, nós vamos ver o galinheiro da nossa propriedade. Quando chegamos lá, nós temos essa visão. Todas as galinhas mortas no chão, mas quem faria isso? E quando vamos nos virar, um cara com roupa de coelho vem em nossa direção. Nós atiramos e ele some. E rapidamente vamos correndo para o nosso quarto. Quando chegamos lá, de novo ele aparece e damos um tiro. Nosso protagonista aceita que foi apenas um pesadelo e volta a dormir. E é aí que as coisas começam a ficar bem mais interessantes, porque agora a gente vai falar do pesadelo. Nós acordamos de novo. Nosso quarto dessa vez está totalmente diferente. O quarto é vermelho, nossos móveis estão flutuando e tem muito sangue nas paredes. Junto do sangue, a palavra ajuda está escrita na parede. Em seguida, nós vamos para outro cômodo da casa. Quando chegamos lá, também está tudo diferente. Mas dessa vez o jogo nos dá outra tarefa: preparar outra comida. Quando chegamos lá, temos o mesmo bolo e outros 2 novos ingredientes: um frasco com um líquido preto e um monte de agulhas. Nós vamos colocando os ingredientes. Quando finalizamos, um som alto de algo caindo na casa ecoa, então olhamos para trás e vemos uma escada caída no chão. Agora, lembra daquela abertura no teto que eu mencionei no início do vídeo? Pois então, essa parte era o sótão da casa. A escada que caiu era a entrada do sótão. Então agora vamos falar do sótão, o novo cômodo. Quando chegamos no sótão, a escada sobe, fechando de vez a entrada. Nisso podemos ver o lugar com muitas caixas e caminhando mais um pouco, vemos a cabeça do coelho, um crânio, uma pilha de papéis e no fundo do sótão uma corda com um nó de forca. Guardem a visão dessa corda na mente de vocês, vai ser bem importante lá pra frente também. Apertando nesses papéis em cima da mesa, notamos que é uma série de jornais, onde os jornais dizem o seguinte: assassinatos misteriosos continuam. Pelo 6º ano consecutivo, a polícia descobriu os corpos de crianças inocentes em uma vila remota no distrito de Lake Valley.
Esse ano, o indivíduo conhecido localmente como Roger o Coelho tirou a vida de 6 crianças e um padre. Mais uma vez, os corpos foram encontrados perto da igreja local. A maioria das vítimas não tinha membros e as autópsias revelaram agulhas em seus intestinos. Com base na extensão dos ferimentos e na condição dos corpos, pode-se concluir que as mortes foram prolongadas e dolorosas. A autópsia também confirmou que as vítimas morreram por volta de 16 de abril de 1995, no domingo de Páscoa. Esta parece ser a assinatura do assassino. Este ano, um clérigo local, Robert Pierce, também estava entre as vítimas. Ele foi baleado e decapitado. Sua cabeça não foi encontrada. A identidade do assassino permanece desconhecida. A única pista vem de lendas locais que afirmam que o assassino opera com uma fantasia de coelho. Embora nenhuma evidência direta aponte para isso, a investigação policial está em andamento. Pode ser qualquer idiota vestindo uma fantasia de coelho para a época. Temos muitos deles aqui na vila. Mesmo que por causa desses acidentes a polícia tenha recomendado o abandono dessa fantasia há 3 anos, as pessoas ainda assim o fazem. Isso torna a investigação muito mais difícil. São tempos difíceis e o número de casos continua crescendo a cada ano. Mas encontraremos cada um dos desgraçados, incluindo o seu tal Roger. Logo após lermos os jornais, não temos muito o que fazer, então voltamos até a escada e ela está aberta. Nessa parte, o jogo nos pergunta se temos certeza que queremos descer. Após ficar muito tempo pensando, decidi descer e assim uma tela preta aparece dizendo o seguinte: A série de assassinatos brutais da Páscoa continuou. Dessa vez, 8 crianças foram vítimas. Os sinais permanecem os mesmos. Agulhas encontradas em órgãos internos, veneno na corrente sanguínea, membros faltando e evidências claras de abuso. Uma visão terrível, para ser honesta. No entanto, não muito longe de uma das cenas do crime, uma caminhonete vermelha suspeita foi descoberta logo após sair da estrada. Parece que o veículo estava viajando em alta velocidade, a julgar pela extensão dos danos. O motorista ficou gravemente ferido e a sua identidade ainda está sendo estabelecida. Notavelmente, uma fantasia antiga de coelho, uma pistola e um machado foram encontrados no porta-malas. Acreditamos que esse homem possa estar ligado aos assassinatos. É possível que ele seja o chamado Roger o Coelho. No mínimo, gostaríamos de acreditar nisso. É difícil aceitar que esse desgraçado ainda possa estar por aí. Após isso, voltamos para o menu do jogo, onde temos a oportunidade de jogar bem próximo do final, e agora que entra uma parte que eu estava bem animado para mostrar para vocês. Quando voltamos, fazemos tudo de novo. Saímos do quarto, colocamos o líquido preto e as agulhas no bolo, subimos até o sótão e quando chegamos lá, não temos muito com o que interagir, exceto a corda que não havíamos interagido. Quando chegamos perto e apertamos nela, isso acontece. Sim, nosso personagem se mata. Porém, após essa cena acontecer, a entrevista do policial muda. Ele diz isso aqui agora. Hoje descobrimos o corpo de Jack Wilson. O idoso se enforcou no sótão da sua casa. O pobre homem ficou pendurado lá por um bom tempo antes de ser encontrado. Uma fantasia de coelho e um crânio humano também foram descobertos no sótão. Acreditamos que seja uma evidência significativa no caso do chamado Roger Coelho. Além disso, esse ano se tornou o primeiro em que a Páscoa em nossa vila passou sem nenhum assassinato. Ninguém foi ferido, nenhum boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas, nenhum corpo, exceto o de Jack Wilson. Temos fortes razões para acreditar que ele foi o assassino. Infelizmente, interrogar o idoso não é mais uma opção. Bem interessante. 2 finais. Então assim que a entrevista do policial acaba, voltamos para o início e dessa vez não temos mais nada para fazer no jogo. Sendo assim, vamos entender toda a história e criar algumas teorias a respeito de tudo isso. Bom, acho que chegou a parte em que posso falar como foi minha experiência jogando Star Knight. Star Knight é um jogo bem curto, portanto, o máximo de conteúdo que eu posso tirar são as informações dos jornais e textos que o próprio jogo constantemente nos dá. Então eu vou focar mais em conectar as histórias através do que o jogo nos deu. Uma parte que não mencionei, mas deixei para essa parte do vídeo, no caso as teorias, é que logo no início do jogo nos é mostrado uma mensagem, falando de um homem chamado Jack Wilson, o mesmo que foi mencionado no depoimento do policial lá no final secundário, mas já vamos chegar lá. Nessa mensagem ela diz o seguinte:
Jack Wilson é um homem idoso que certa vez serviu como padre em uma pequena igreja no distrito de Lake Valley. Ele deixou o clero em 1988, mas nunca perdeu sua fé. Pelo contrário, ela só se fortaleceu. Com o tempo, Jack continuou a observar estritamente as tradições religiosas, especialmente durante os feriados da Páscoa. Depois de deixar a igreja, ele escolheu uma vida de isolamento. Sua casa fica nos arredores da vila, longe de outras pessoas. Desde então, ele raramente foi visto em público. Apesar de sua idade avançada, Jack permaneceu fisicamente ativo e surpreendentemente alegre. Sendo assim, temos conhecimento de que Jack Wilson fazia parte de uma igreja da sua cidade, mas resolveu se isolar por algum motivo. O que se conecta com a morte de Robert Pierce, o padre que foi assassinado. O jornal serve para nos mostrar como o assassino mata suas vítimas e mostra que tudo isso já acontece há muito tempo. Sendo assim, o policial que investiga tudo isso já está no caso desde as primeiras mortes lá em 95. E no jornal também fala sobre ser o 6º ano consecutivo desses assassinatos. Logo, Rogério Coelho já vinha de um histórico bem longo de mortes. E quando ele fala sobre como o assassino matava suas vítimas, meio que isso já é mostrado antes de subirmos para o sótão, quando o nosso protagonista precisa colocar o frasco preto com veneno e agulhas no bolo. A partir disso, meio que já fica subentendido que nosso protagonista é o Jack Wilson e que também é o Rogério Coelho. Mas fica a dúvida, por quê? E é isso que a gente vai entender agora. Lá no início, quando ele fala sobre Jack sair da igreja e se isolar, ele não fala seus motivos. Mas podemos entender que, na verdade, Jack Wilson saiu por conta das acusações de assassinato. E quem fez acusações foi o próprio padre, Robert Pierce. Quando Jack sai da igreja, ele continua cometendo seus crimes, porém isolado da cidade, já que ele não quer que desconfiem dele. Então ele também assassina o padre que acusou ele desses crimes. Mas afinal, e sobre os dois finais do jogo? Bom, no primeiro final, quando escolhemos descer a escada, Jack foge. Ele vai para algum outro lugar, mas ainda assim continua seus crimes. Porém, para não ser descoberto, ele incrimina outra pessoa em seu lugar, colocando fantasias e seus utensílios que usava nos crimes dentro da caminhonete de uma outra pessoa. Por isso, eles acreditam que o homem que encontraram tinha envolvimento com o Roger, no caso Jack Wilson. E o que fortalece isso é o fato de Jack não ter uma caminhonete vermelha. Muito pelo contrário, seu carro é azul. Logo, ele apenas foge e incrimina outra pessoa em seu lugar. E sobre o segundo final, o que dizer? Bom, sobre esse segundo final, quando escolhemos ficar no sótão e tirar nossa própria vida, basicamente Jack faz isso por conta de loucura. Durante o jogo a gente nota que Jack vai ficando louco devido aos crimes que atormentavam ele. Cada vida que ele tirou permaneceu em sua mente deturpada. Isso é mostrado quando ele acorda em um quarto só sangue, todo estranho, com suas coisas flutuando. Isso mostra quão horrível era sua mente. Sendo assim, Jack não tem uma redenção, muito pelo contrário, ele apenas foi enlouquecendo e resolveu, em um ato de loucura, tirar sua própria vida. E quando o depoimento do policial chega, fica subentendido que Jack, na verdade, era Roger o Coelho, tendo em vista que os assassinatos acabaram após sua morte. Portanto, essa é a minha teoria a respeito de Eternight. O jogo sempre nos levou a entender que Jack era o assassino, mesmo que no início tenhamos jogado com o protagonista em um lugar calmo e com uma vida leve. Na verdade, aquilo era apenas um disfarce para si mesmo. Mas, enfim. Eternight é um jogo que foi bem direto ao ponto, então por isso não necessitou de uma teoria tão elaborada assim. Por isso, meus amigos, foi bom ter jogado esse jogo. Com certeza entrou pra minha lista de jogos indie desse ano. Agradeço a todos que chegaram até aqui, comentem aí embaixo mais opções de jogos pra eu trazer pro canal. Eu sou o Void e até o próximo vídeo. Falou!